Bem-vindos a mais uma atualização da Academia de Educação de Radiologia Online. Eu sou Fernando de Oliveira Moraes Nacur, trabalho no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Departamento de Rádio Diagnóstico. Gostaria de agradecer a contribuição dos editores sêniores e júniores, da Coordenação do Brasil, pela doutora Daniela Parente, e pela Coordenação de Imagem Cardiotorácica, pela doutora Miriam Mena Barreto, assim como apoio à tradução pela Ana Gabriela dos Santos Souza. O primeiro artigo trata do desempenho da tomografia computadorizada de tórax na diferenciação da doença por coronavírus 2019 de outras infecções virais, usando uma classificação padronizada. Foi uma coorte de 250 pacientes, sendo incluídos 175 pacientes com Covid-19 RT-PCR positivo e Covid-19 RT-PCR negativo, com painéis respiratórios de patógenos positivos. Foram analisadas tomografias sem contraste ao final da aspiração e a atribuição dos achados em 4 categorias: típico, atípico, indeterminado e negativo. Foram criados 2 cenários, onde o primeiro considerou apenas os achados típicos como positivo e o segundo, os achados típico e indeterminados. Dos 175 pacientes, 87 tiveram teste Covid-19 RT-PCR positivo. 74,6% dos pacientes positivos tiveram tomografias classificadas como tendo achados típicos para Covid-19, enquanto apenas 2,3% daqueles que tiveram o RT-PCR negativo foram classificados como típicos. O grupo com resultado negativo teve 60,2% dos exames negativos, enquanto o grupo positivo teve 14,1% classificados como negativos. A concordância entre os observadores foi tida como excelente, sugerindo confiabilidade. Os 2 cenários tiveram uma sensibilidade de 73,6% e 82,8%, especificidade de 97,7% e 87,5%, valor preditivo positivo de 97% e 86,7% e valor preditivo negativo de 78,9% e 83,6%, respectivamente. O estudo apresenta algumas limitações, como o tamanho reduzido da amostra, a natureza retrospectiva do exame, dentro do cenário de uma pandemia, e uma quantidade perceptível de estudos falsos negativos. No entanto, os resultados mostram a tomografia como uma ferramenta inestimável de diagnóstico de Covid-19 na população correta. Nosso segundo artigo trata de padrões visuais do enfisema na tomografia da Sociedade de Fleischner, ajudam a prever a progressão do enfisema em fumantes atuais e fumantes. Resultados do estudo COPD-GENE. O método foi uma coorte de 4.166 pacientes, sendo 1.655 pacientes com DPLC diagnosticada com espirometria, onde foram analisados os padrões visuais do enfisema e suas associações, com aprisionamento aéreo progressivo e a capacidade funcional durante o acompanhamento médico. Foram incluídos no estudo fumantes e ex-fumantes com e sem DPLC. As tomografias foram obtidas na inspiração e expiração, com espessura de corte submilimétrica e usando um algoritmo de resolução média. Um software 3D foi utilizado para análise quantitativa da extensão do enfisema. Este foi categorizado em centro-lobular ou paraseptal, de acordo com as diretrizes da Fleischner. O aumento da quantidade de centro-lobular foi associado à idade avançada, peso mais baixo, etnia branca não hispânica, história de tabagismo maior e uma prevalência mais baixa de fumantes atuais. O padrão paraseptal foi encontrado em 24% dos pacientes, associando-se a participantes não brancos e fumantes atuais mais persistentes, história de tabagismo mais longa, menor peso e sexo masculino. Foi observado também que ambos os padrões, quando mais avançados, obtiveram estágio GOLD aumentado, piora da obstrução do fluxo de ar e diminuição da distância caminhada durante 6 minutos. O estudo descreve bem como a presença de enfisema visível é um preditor independente e confiável de obstrução progressiva das vias aéreas em fumantes e ex-fumantes com ou sem DPLC. Algumas limitações são observadas, como a classificação de etnia binário e a ausência de uma maneira de incluir fenótipos mistos. Nosso terceiro estudo é o distanciamento social com radiografias de tórax portáteis durante a pandemia de Covid-19, a avaliação da técnica radiográfica e da qualidade da imagem obtida a 6 pés e através do vidro. O método de estudo foi uma investigação de radiografias portáteis feitas através de uma porta de vidro, a fim de reduzir a exposição a pacientes potencialmente com Covid-19 e manter a qualidade diagnóstica. Foram utilizadas 2 técnicas, padrão e modificada. A primeira incluía o uso de EPI, com o aparelho colocado ao pé da cama do paciente e o detector a aproximadamente 50 polegadas de distância.
Na segunda havia uma distância de 72 polegadas, o que permitia que o técnico permanecesse fora do quarto do paciente e uma enfermeira com EPI no interior do quarto, que posicionava o detector. Foram utilizadas um software de quantificação de radiação, a escolha de 300 kVp para a técnica modificada e a comparação randômica das imagens por 3 radiologistas, a fim de classificar as imagens como diagnósticas ou não. A técnica modificada apresentou maior exposição à radiação em todos os pacientes, apresentando relação direta com o IMC do paciente, especialmente se este era maior que 50% percentil. E apenas 1% dos radiologistas classificou 3 estudos como não diagnósticos, sendo 2 deles obtidos pela técnica padrão. Tecnólogos entrevistados se sentiram mais seguros, reconheceram a diminuição do uso de EPI e consideraram a técnica modificada tão ou mais fácil de executar. As limitações do estudo foram o tamanho da amostra e não houve comparação das técnicas no mesmo paciente, além da dependência do quarto do paciente no setor de emergência ter uma porta de vidro. No entanto, esse estudo fornece uma estrutura para que cada instituição possa usar para desenvolver o seu próprio método. O quarto estudo é a avaliação multimodal das dimensões da aorta torácica, comparação das medidas de angio-TC, ressonância magnética e ecocardiografia. Foi uma avaliação das diferenças intermodais das medidas da aorta torácica usando angiotomografia da aorta torácica, angio-TC, ressonância magnética, RNM e ecocardiografia. 127 pacientes foram submetidos à avaliação da raiz da aorta e ou aorta torácica através de angio-TC e NRM, com 6 meses de intervalo e mínimo de 72 dias entre os métodos. 23 destes pacientes tiveram um relatório de ecocardiografia transtorácica, que foi incluído na análise. As medições foram realizadas por radiologista ao nível dos seios de valsalva, junção sinotubular, aorta ascendente proximal, aorta ascendente distal, máximo de diâmetro da aorta ascendente, arco aórtico proximal, arco aórtico distal, aorta descendente distal e aorta descendente máxima. Foram utilizadas medições interlumen para interlumen ou interlumen externo para lumen externo. As medidas da raiz da aorta não demonstraram diferença entre os métodos. A medição II mostrou diferença na aorta descendente proximal, 20,2 versus 19,8, e o diâmetro das raízes da aorta na ecocardiografia transtorácica foi significativamente menor do que no da TC com a técnica OO, bem como com a técnica II, média de 4,9 mm. Não houve diferença expressiva entre a ecocardiografia transtorácica com a TC e a RNM na aorta ascendente proximal. O estudo demonstrou que a tomografia ou ressonância magnética podem ser úteis na avaliação da aorta, já que existe concordância intermodal, em contraste com a ecocardiografia, que teve um diâmetro significativamente menor na raiz da aorta. Algumas limitações do estudo foram as variações nos protocolos de aquisição de imagem, a falta de 3 modalidades no mesmo paciente e a realização durante a diástole, para que as medições entre as fases cardíacas pudessem fornecer diferenças na medição. Gostaria de agradecer a todos e sigam a Cor nas suas diferentes redes sociais. Até a próxima!